Boa noite. Boa noite. Polícia do Guarujá procura outros envolvidos no linchamento que resultou na morte de uma mulher. Justiça dá 48 horas para invasores deixarem terreno em Itaquera. Petista Arlindo Quinalha é escolhido novo vice-presidente da Câmara. Maluf propõe acordo de $1 milhão para se livrar de ordem de prisão nos Estados Unidos. Pesquisa mostra que a crise de abastecimento já afetou mais de 6 milhões de paulistas. Saúde. Campanha de vacinação contra a gripe termina na sexta. O governo ainda está longe da meta de imunização. Dado alarmante, o tráfico de pessoas é a terceira atividade mais lucrativa do mundo. Perde apenas para o tráfico de armas e de drogas. Um seminário em São Paulo discutiu a questão. Um convite sedutor que termina com uma experiência trágica. O que aconteceu com esta jovem de São Paulo repete o drama de muitas outras meninas. Ela aceitou uma proposta para trabalhar na Espanha e se viu presa. A gente ficava em cárcere privado o tempo inteiro lá dentro. E não podia sair. E se saísse, se tivesse essa opção, era sempre acompanhada. Exploração sexual costuma ser o caso mais frequente, mas há também tráfico de pessoas para remoção de órgãos, adoção e trabalho escravo. E o caminho do crime nem sempre é daqui do Brasil para outros países. O inverso também acontece. Por exemplo, a chegada em massa dos haitianos aqui em São Paulo. Em situação de vulnerabilidade, eles não têm emprego, não têm casa, muitas vezes não falam nem português e estão sem a documentação. Assim, eles viram um alvo fácil para os bandidos. Para a promotora Eliana Vendramini, a fiscalização é falha e há dificuldades em reunir provas do crime. Segundo ela, nem a própria lei ajuda a combater o problema. Eu exemplifico. O tráfico de um bebê é notificado como exemplo um crime do Estatuto da Criança e do Adolescente que não diz respeito ao tráfico em especial. A notificação não fica correta. De 2005 a 2011, a Polícia Federal registrou 157 inquéritos por tráfico internacional por exploração sexual, 13 por tráfico interno de pessoas e 344 por trabalho escravo. Para os especialistas reunidos neste seminário em São Paulo, os números não dão a verdadeira dimensão do problema. O tráfico de pessoas é a terceira atividade mais lucrativa do mundo. Perde apenas para tráfico de armas e drogas. Na opinião desta pesquisadora, o Brasil avança no trabalho de combate e prevenção, mas ainda sofre sem informação correta. O fato de não termos dados muito significativos não quer dizer que o crime não esteja acontecendo. Então nós temos que trabalhar, aqui no Brasil e em outros lugares também, para uma coleta de dados efetiva dos diversos atores que trabalham, porque o tráfico pode ser identificado em diversos setores. Para quem já passou pela mão de aliciadores, a certeza que, além de fazer denúncias, todo mundo pode ajudar. A sociedade lincha a gente. Eu fui linchada várias vezes. A palavra de uma prostituta não tem valor. Polícia do Guarujá procura mais 5 pessoas que participaram do linchamento de Fabiane Maria de Jesus. Hoje, um dos suspeitos presos confessou ter agredido a dona de casa, mas estaria se negando a colaborar com a polícia. O homem que foi detido ontem aparece atingindo a dona de casa na cabeça com um pedaço de madeira. Valmir Dias Barbosa teve a prisão temporária decretada. A bermuda usada por ele foi apreendida. Ele contou à polícia que participou do linchamento porque acreditava que Fabiane era uma criminosa. Segundo a polícia, o suspeito se negou a identificar outras pessoas que aparecem no vídeo. Fabiane foi linchada no sábado, depois que foi divulgado nas redes sociais o retrato falado de uma mulher que supostamente praticaria magia negra com crianças. Fabiane foi confundida com essa imagem e acabou sendo espancada por dezenas de pessoas. Ela morreu na segunda-feira e o corpo foi enterrado ontem. A seguir, Justiça determina a desocupação de terreno em Itaquera. E a crise do abastecimento em São Paulo. Pesquisa mostra que pelo menos 6 milhões de paulistas foram afetados pela falta d'água nos últimos meses. Justiça determina a reintegração de posse de terreno em Itaquera.
Pela decisão, o terreno deve ser desocupado em até 48 horas após a notificação. Se isso não ocorrer, a polícia pode ser acionada para a reintegração de posse. A ação foi movida pela incorporadora Impar, proprietária do terreno. O local foi invadido no final de semana. Mais de 2.000 famílias estariam vivendo na área, que fica a apenas 4 quilômetros do Itaquerão, o estádio que sediará a abertura da Copa. Pelas redes sociais, o MTST afirma que foi notificado da decisão judicial, que não deixará o terreno e que utilizará todos os meios necessários para barrar a reintegração de posse. E agora à noite, um protesto de professores ocupou a 23 de maio, uma das avenidas mais importantes de São Paulo. O ato era de professores da rede municipal de ensino. Eles fecharam a via no sentido aeroporto. De acordo com a Polícia Militar, 3.000 pessoas participaram do protesto. Os professores já tinham aprovado no último dia 23 o início da greve da categoria por tempo indeterminado. Eles pedem aumento salarial e incorporação de um abono. A prefeitura diz que não tem recursos para isso neste ano. O protesto acabou pouco depois das 8 da noite. Economia Ranking mostra que o Brasil é o 4º país no mundo onde mais se vendem carros. Apesar de um cenário de queda nas vendas, o Brasil aparece como o 4º país do mundo em venda de veículos, segundo estudo de uma consultoria do setor. O levantamento utilizou dados dos 3 primeiros meses deste ano. No primeiro trimestre, foram emplacados no país mais de 774 mil veículos. No ranking, a China aparece em primeiro lugar, seguida por Estados Unidos e Japão. Em encontro com jornalistas no Palácio da Alvorada, a presidente Dilma Rousseff mostra otimismo em relação ao futuro do Brasil e afirma que o país não vai explodir em 2015. Para a presidente, a inflação está sob controle. Mas não está tudo bem e a sensação de mal-estar em relação aos preços se explica pela diferença entre a taxa de crescimento dos bens e a taxa de crescimento dos serviços. No entanto, Dilma também rebateu críticas de adversários e falou sobre as eleições. Já em relação à CPI da Petrobras, a presidente disse que não tem qualquer temor sobre o assunto, que seu governo é transparente e ela não deve nada. Vamos ao comentário de política com Bob Fernandes. O ministro Gilmar Mendes do Supremo diz que o país vive um apagão de gestão e que é preciso atenção devida aos escândalos na Petrobras. A Petrobras será alvo de CPI, vem sendo investigada pela Polícia Federal, Tribunal de Contas, Ministério Público e está todos os dias as manchetes sob a atenção total da mídia. Mais atenção quase impossível. Atenção talvez seja precisa em relação a Gilmar Mendes, suas ações e seus motivos. O ministro é inteligente e sabe o que é fazer política. No Palácio, como jurista, ele serviu aos governos Collor e Fernando Henrique. Que atitude tomou Gilmar Mendes quanto à compra de votos para a aprovação da emenda de eleição de Fernando Henrique? Da mesma forma, em relação às fitas do BNDES e a privatização do sistema Telebrás, que não foram objeto de qualquer CPI. Gilmar concedeu 2 habeas corpus a Daniel Dantas na Operação Satyagraha. É seu direito e parte da sua função. Não é sua função chamar às falas um presidente da República, como ele diz ter feito em 2008. O ministro foi ao presidente Lula cobrar escuta telefônica que teria sido feita contra ele pela ABIN. A história era ridícula. Escândalo com um grampo telefônico que ninguém ouviu, não existiu. Grampo de ficção que deixava bem na conversa Gilmar e seu parceiro naquela história, o ex-senador Demóstenes Torres, aquele que foi esteio moral do DEM antes de ser cassado. No chamado mensalão do PT, o juiz Gilmar pré-julgou, deu o veredito de quadrilha antes ainda do julgamento começar. No caso Daniel Dantas, Gilmar protestou contra o Estado policial, seria simbolizado pelos grampos da Polícia Federal. Grampos estão sendo vazados no caso Petrobras. E o que se ouve do mesmo ministro? Silêncio no tribunal. O ministro faria bem ao Supremo e ao país se atendesse à sua verdadeira vocação. Como outros do Supremo Tribunal, Gilmar Mendes deveria despir a toga e ir às urnas disputar um mandato. Boa noite.
Petista Arlindo Quinalha é eleito vice-presidente da Câmara. O deputado de São Paulo foi indicado ao cargo ontem após a escolha da bancada do PT. Ele foi eleito hoje com 343 votos. Quinalha foi presidente da Câmara em 2007 e 2008 e atualmente é líder do governo. Ele vai ocupar o posto deixado pelo deputado André Vargas, que era do PT e atualmente está sem partido. Vargas renunciou depois de ser acusado de envolvimento com o doleiro Alberto Youssef. Paulo Maluf oferece acordo à promotoria de Nova York em troca da não continuidade de processo nos Estados Unidos. A informação foi confirmada pelo Ministério Público de São Paulo. O deputado federal e ex-prefeito Paulo Maluf se propõe a pagar $1 milhão, o equivalente a R$2.200.000. Com o acordo, Maluf evitaria a continuidade de um processo que resultou numa ordem de prisão internacional, expedida contra ele por desvio de recursos públicos. Além desta multa, Maluf também se propõe a entregar um anel avaliado em $250 mil. A promotoria de Nova York ainda deve se manifestar sobre a proposta. A defesa de Maluf alega que o ex-prefeito não cometeu crimes nos Estados Unidos. A Suprema Corte do Estado de Nova York, no entanto, entende que Maluf tem que ser julgado lá. Nenhum brasileiro nato pode ser extraditado. Caso saia do país por vontade própria, Maluf poderá ser preso. Em plena crise do abastecimento, pelo menos 6 milhões de paulistas tiveram algum problema de falta d'água nos últimos 3 meses. É o que mostra uma pesquisa divulgada hoje. De janeiro para cá, a falta de água na casa de seu Jair virou um problema recorrente. Ele mora no Jardim Guarani, na região da Brasilândia, zona norte de São Paulo. Já são quase 7 horas da manhã e o abastecimento que foi interrompido aqui na casa do seu Jair por volta das 8 horas da noite, a gente vê que ainda não voltou. A torneira, olha, ela continua completamente sem água. Eu, como todos os vizinhos, nesse lugar que nós moramos, que é o Jardim Guarani, e temos lugar mais alto do que aqui, que é lá na Terezinha, Carumbé, que também falta mais água ainda, porque é mais alto do que aqui. Uma pesquisa feita pelo Instituto Data Popular em 70 municípios do estado mostra que 23% dos entrevistados tiveram problemas de falta de água nos últimos 3 meses. Ao ouvir 18 mil pessoas em todo o estado de São Paulo, a gente conseguiu descobrir que o problema de falta d'água não é localizado. Ele é maior nas regiões metropolitanas, é maior na capital do que no interior, mas ele atinge todo o estado de São Paulo. O detalhe interessante é que ele atinge mais a população mais pobre do que os mais ricos. Isso coloca o debate da falta d'água no centro do cenário eleitoral para as eleições de outubro. Vão cobrar tanto do governo quanto dos candidatos da oposição uma solução para o problema de falta d'água. A pesquisa revela ainda que 59% dos paulistas acham que terão algum problema de falta de água até o fim do ano. Quase a maioria absoluta dos respondentes culpam o governo do estado. Em segundo lugar aparece a Companhia de Água, em terceiro o governo federal e São Pedro aparece em quarto lugar com apenas 7% da culpa entre o cidadão paulistano. Hoje o nível do sistema Cantareira caiu mais uma vez, está agora em 9,6%. No mesmo período do ano passado, o volume armazenado nas represas era de 62%. Com a escassez do recurso, a opção é economizar. Junto água quando tem nos baldos, né? E vou usando dos baldos. E às vezes não tem na caixa também. Tomar banho, se na caixa tiver, toma. Se não tiver, tem que tomar de canequinha. É muito ruim, né? A gente precisa fazer uma limpeza na casa, precisa, né? E é difícil. E o paulistano teve mais um dia de tempo firme e seco. A umidade relativa do ar está baixa, na casa dos 30%, o que facilita o acúmulo de poluentes. Mas a situação deve mudar nos próximos dias com a passagem de uma frente fria que deve trazer chuva, ainda que fraca, para a capital paulista. Mariana Armentano traz os detalhes da previsão para todo o estado de São Paulo. Os meteorologistas prevêem chuva a partir de amanhã aqui na capital. Uma massa de ar frio começa a avançar enquanto a frente fria se desloca pelo sudeste. Nessa quinta-feira, o sol ainda aparece em todas as regiões paulistas. No interior, as nuvens aumentam ao longo do dia, mas não chove.
Faz calor de 32 graus em Votuporanga. Na região de Franca, a máxima não passa dos 26 graus. Já na faixa leste, incluindo o litoral e a capital, as instabilidades deixadas pela passagem da frente fria são reforçadas pela umidade vinda do mar. Por isso, a partir da tarde, pode haver chuva fraca a moderada. Em São José dos Campos, a máxima chega aos 27 graus. Aqui na capital, as temperaturas vão cair nos próximos dias. Amanhã, mínima de 18 e máxima de 25 graus. Na sexta-feira, a máxima cai para 24. E no sábado, o tempo tende a ficar mais fechado. Mínima de 15 e máxima de apenas 21 graus. A campanha de vacinação contra a gripe termina na sexta-feira. Aqui em São Paulo, o número de pessoas que tomou a vacina não chegou nem perto da meta estipulada. A campanha acaba na sexta-feira, mas muita gente ainda não tomou a dose da vacina contra a gripe aqui em São Paulo. Ainda não. Por que não? Porque eu estava muito ruim a semana passada, aí eu não tomei a vacina ainda, mas eu vou tomar. Ainda não. Eu esqueci, mas eu vou tomar. Pretendo tomar amanhã. Os dados que a gente tem disponível é até 30 de abril, né? Nós vacinamos no município de São Paulo 804 mil pessoas, isso representa cerca de 25%. A meta na cidade é vacinar 3.200.000 pessoas. Podem tomar a vacina gratuitamente nos postos de saúde pessoas com mais de 60 anos, crianças entre 6 meses e 5 anos, grávidas, mulheres com filhos recém-nascidos e portadores de doenças crônicas. No ano passado, 93% das pessoas do grupo prioritário tomaram a vacina da gripe aqui em São Paulo. A baixa adesão à campanha neste ano pode estar relacionada ao calor, à sequência de feriados. Mas ainda há, até hoje, uma certa resistência da população a esta vacina. Por que tem tanta gente que não gosta dessa vacina? Eu acho que é porque renova a gripe. Por mais que a criança não tenha, às vezes apresenta. Eu já tomei algumas vezes e, a princípio, tem uma reação gripal. É espécie de tabu, né? Com medo, né? Com medo que vai se gripar. Eu, por exemplo, não tenho gripe o ano todo, por sempre tomar a vacina. O vírus é morto e pegam partículas da cápsula do vírus para poder fabricar a vacina. Então, ela não tem a capacidade de replicar no organismo e causar a doença. A vacina pós-campanha ficará disponível nas unidades de saúde. É importante que as pessoas tomem a vacina antes do período de inverno. E a tão esperada lista dos convocados da seleção brasileira que defenderão o time na Copa do Mundo foi anunciada hoje pelo técnico Luiz Felipe Scolari. Há 12 anos, a véspera da convocação foi bem mais tensa para o técnico Luiz Felipe Scolari, que havia chutado para escanteio naquela ocasião um clamor popular, o atacante Romário. Mas à vontade, agora em 2014, no Rio de Janeiro, Felipão revelou os 23 convocados do Brasil para a Copa, num auditório lotado com 700 jornalistas. Goleiros: Jefferson, do Botafogo; Júlio César, do Toronto; Vitor, do Atlético Mineiro. Zagueiros: Dante, Bayern de Munique; Davi Luiz, Chelsea; Henrique, Napoli; Thiago Silva, Paris Saint-Germain. Laterais: Daniel Alves, Barcelona; Maicon, Roma; Marcelo, Real Madrid; Maxwell, Paris Saint-Germain. Meio-campo: Fernandinho, Manchester City; Hernanes, Inter de Milão; Luiz Gustavo, Wolfsburg; Oscar, Chelsea; Paulinho, Tottenham; Ramires, Chelsea; William, Chelsea. Atacantes: Bernard, Shakhtar Donetsk; Fred, Fluminense; Hulk, Zenit; Jô, Atlético Mineiro; e Neymar, Barcelona. Um elenco pouco experiente em Copas. Dos 23 atletas, apenas meia dúzia participou de mundiais.
Como nós temos na seleção jovens, eles jogam também por prazer. Eles não são apenas profissionais, eles gostam do que fazem. O time do Brasil, que venceu a Espanha na final da Copa das Confederações no Maracanã, deverá estar em campo na estreia dia 12 de junho, a Arena do Corinthians em Itaquera contra a Croácia. E essa primeira partida é o jogo-chave para que a seleção deslanche. É diferente o primeiro jogo do segundo. O primeiro jogo dá aquela emoção diferente, daquele frio, aquela dificuldade. Será que vai dar certo? Será que não vai? Enquanto o técnico Felipão, lá dentro no auditório, convocava a seleção brasileira, aqui fora cerca de 100 policiais federais, de forma pacífica, cobravam do país do futebol e da insegurança medidas urgentes, padrão FIFA. Na Copa do Mundo nós vamos falar principalmente a questão de aeroporto, que é muito sensível e uma questão que você vai abrir a porta por tudo que é procurado a justiça, terrorista, traficante de drogas e tudo, e nós somos os únicos que fazemos aquela função lá dentro do aeroporto de imigração, né? Justiça de Pernambuco decreta a prisão preventiva de jovem que confessou ter jogado um vaso sanitário que matou um torcedor na semana passada na saída de um jogo do estádio do Arruda. De acordo com a Justiça, a gravidade do crime impede que Everton Felipe Santana seja solto. Everton foi preso na segunda-feira a partir de informações obtidas junto ao Disque Denúncia. O vaso sanitário atirado por ele matou o soldador Paulo Ricardo Gomes da Silva. Eleições na África do Sul, o país elege 400 deputados que serão responsáveis pela escolha do novo presidente. Esta é a 5ª eleição geral do período pós-apartheid e a primeira após a morte de Nelson Mandela. Mais de 25 milhões de sul-africanos compareceram aos postos de votação. Em alguns locais, faltaram urnas e cédulas. Além disso, algumas pessoas que trabalhavam nas zonas eleitorais foram vestidas com a camiseta do partido governista, o Congresso Nacional Africano, CNA. Os deputados eleitos deverão escolher o presidente do país no próximo dia 21. Pesquisas apontam que o atual governante, Jacob Zuma, de 72 anos, permanece como favorito, apesar das acusações de corrupção e críticas ao lento avanço da economia. Ele pertence ao partido CNA, o mesmo de Mandela. A Faculdade Casper Libero cedia esta noite o evento Quem Mexeu no Meu Jornalismo. O debate trata de questões sobre a profissão de jornalista. Na plateia, estudantes, também jornalistas profissionais, acompanharam as mesas de debates que falaram da questão monetária, do financiamento da produção e da circulação da notícia e também sobre a atividade jornalística diante das mudanças do mercado e das novas tecnologias. Participaram dos debates professores da Casper Libero, Mackenzie, ESPM, USP e PUC São Paulo e também jornalistas de alguns veículos, com a parceria da Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo. O evento gravado pode ser visto na internet no site casperlibero.edu.br. E algumas respostas surgiram para a principal questão: para onde trilham os profissionais? Qual é o caminho do jornalismo? Eu acho que o jornalismo vai cada vez mais se tornar um elemento de análise crítica da realidade. Não é mais aquela coisa formal de uma redação com 200 máquinas de escrever ou computadores, entendeu? O jornalismo é uma coisa muito mais rápida e instantânea. Com todas essas plataformas que nós temos, qualquer um pode escrever, pode colocar a sua mensagem, enfim. As possibilidades são inúmeras, mas o que nos diferencia é essa informação que eu digo qualificada, que é uma informação veiculada por um profissional. A edição das 10 do Jornal da Gazeta termina aqui. Boa noite e até amanhã. Fique agora com o Rony Fon no Todo Seu. Uma boa noite e até amanhã. Logo mais 11h30 da noite no Eu Nunca, a apresentadora Sara Oliveira vai a um estádio pela primeira vez. Assista agora Todo Seu e logo após Eu Nunca.